E aí, tudo beleza? Vamos estudar um pouquinho sobre diagrama de fases? Pois bem, temos aí um exercício que caiu no vestibular da Universidade Federal de Goiás, de 2007, falando um pouquinho sobre diagrama de fase. Esse exercício é bem interessante, pois ele aborda a relação da pressão e temperatura entre duas cidades, que vale muito a pena a gente estudar e para entender um pouquinho melhor sobre o diagrama de fase. Bom, para quem não se recorda, o diagrama de fase tem três regiões distintas. Uma região que a gente chama de gás, tá? Que na verdade é vapor, né? Tem uma parte que a gente chama de líquido e outra parte a gente chama de sólido. Então essa região toda aqui é uma região que tem sólido, essa região inteira aqui tem líquido e essa região inteira tem gás. Existe uma parte no diagrama de fase que é chamado ponto crítico, acima dessa pressão aqui e acima de determinada temperatura só vai existir gás, então por isso que aqui o termo correto é vapor. E nesse ponto aqui temos o ponto triplo, onde a gente tem uma temperatura e uma pressão correspondente que eu tenho as três fases coexistindo. Nesse caso é o diagrama de fase da água. Vamos ver um pouquinho o que o exercício fala. As diferentes condições ambientais de temperatura e pressão de duas cidades A e B influenciam nas propriedades físicas da água. Essas cidades estão situadas ao nível do mar e a 2.400 metros de altitude, respectivamente. Sabe também que a cada aumento de 12 metros de altitude, há uma mudança média de 1 milímetro de mercúrio na pressão atmosférica, sendo a temperatura em A de menos 5 graus Celsius e de B menos 35 graus Celsius. Responda. Ele quer saber exatamente um pouquinho sobre o diagrama de fase e colocou duas situações. Vamos tentar fazer um diagrama? Vamos imaginar que a gente tem aqui o nível do mar e aqui seja exatamente uma cidade que está a 2.400 metros do nível do mar. E aqui é o nível do mar. Bom, se a gente pensar aqui no nível do mar, então tem aqui as pessoas nadando, tal, lá está o mar, né? A pressão que exerce sobre a cabeça do indivíduo aqui é 760 milímetros de mercúrio, né? Que é a pressão de uma atmosfera, ok? A pessoa que vive na cidade B, né? Ela tem uma pressão na cabeça dela. Não é a mesma pressão que ela tem, que é exercida sobre a pessoa, né? Ao nível do mar. Bom, mas ele deu a dica que a cada 12 metros de altitude, ela tem uma variação de 1 milímetro de mercúrio. Bom, se a cidade é 2.400 metros acima do nível do mar, dá para determinar qual vai ser a variação da pressão. Essa variação vai ser em torno de 200 milímetros de mercúrio. Logo, 760, à medida que sobe e diminui a pressão, eu vou ter que ir em torno de 560 milímetros de mercúrio. Ah, tá, então a pressão nessa cidade, que a gente vai chamar de cidade B, ela é menor do que a pressão na cidade A. Bom, como sabemos, esse gráfico aqui não está muito, né, em escala, a fase sólida para a líquida é chamada fusão. Então, quando a pressão aqui é 760 milímetros de mercúrio, eu vou esperar um valor de 0 graus Celsius para a fusão, né? Para a fusão da água. E vou esperar 100 graus Celsius para a ebulição da água. Perfeito. Então é isso que eu espero, né? Eu falo que não está muito em fase porque essa distância de 0,01 até 100 e essa distância aqui para 0,01 é bem pequena essa distância, mas a gente só precisa de um estudo qualitativo. Quando diminui a pressão, vamos supor que a minha pressão tenha passado para cá, tá? Então eu vou fazer um novo risco aqui no meu gráfico, tá? E aqui vai ser o 560 milímetros de mercúrio. Então o que eu espero que aconteça? Eu espero que o ponto de fusão da minha substância tenha feito o quê? Aumentado. Eu espero que o ponto de fusão aumente. E eu espero que o ponto de ebulição, que aconteça com o ponto de ebulição, ele tenha diminuído, tá? Perfeito. Ele coloca mais duas situações. Ele coloca uma situação que a água na cidade A está menos 5 graus Celsius. Então vamos pensar aqui que aqui a escala é menos 5.
Como o gráfico é meio fora de fase, eu vou pensar que aqui é menos 35. Se eu pensar menos 5, eu vou fazer um risco aqui onde encontro. Perfeito. Então esse ponto aqui, a minha água está em estado sólido, tá? Eu vou fazer aumentar um pouco o gráfico aqui, porque de acordo com o meu desenho não dá. Não é correto fazer isso, mas está fora de escala, tá? E a cidade no B, que vai ser mais ou menos esse ponto aqui. Perfeito. Então vamos lá. Esses dois são as duas temperaturas que encontra-se a água. Item A. Em qual das duas cidades é mais fácil liquefazer a água por compressão? O que é a palavra compressão? Aumentar a pressão. Então, se eu aumentar a pressão, normalmente um líquido que está aqui, se eu aumentar essa pressão, vai chegar um momento que ela vai ficar líquida, ou seja, o sólido vai passar para líquido. Então, essa variação, né, essa é a variação que vai ter, né, de pressão nessa cidade. Já aqui, na cidade B, ela vai ter uma variação de pressão maior, PB, PA. Então, qual das cidades é mais fácil liquefazer a água? A cidade A, tá? Por que a cidade A? Porque a cidade A, ela já tem uma pressão maior, tá certo? Enquanto a cidade B tem uma pressão menor ainda, tá? Então, para aumentar a pressão para liquefazer, a cidade A tem maior vantagem. Bom, vamos para o exercício B. Quais são as mudanças esperadas nos pontos de fusão e ebulição da água na cidade B em relação a A? Bom, a gente espera aqui, ó, desse ponto, né, pensando aqui que a cidade está a 560 milímetros de mercúrio, eu vou esperar que o ponto de fusão seja maior. Então, ou seja, a temperatura que a água vai fundir vai ser maior que 0 graus Celsius. Porém, ponto de ebulição eu espero que diminua, tá certo? Então vai ter uma diminuição. Então aqui eu vou ter maior ponto de fusão, né, e menor ponto de ebulição. Bom, esse é um exercício clássico, diagrama de fase. A Universidade Federal de Goiás colocou esse exercício, não é um exercício difícil, mas um exercício que ilustra muito bem o diagrama de fase. Bom, espero ter ajudado, até a próxima, tchau, tchau.